resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. A aula de hoje se chama A Verdadeira Influência Nasce quando você deixa de buscar atenção e começa a gerar valor. Ok? Estamos estudando e conversando sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital da Fundação Dale Carnegie. Dentro do livro estamos no módulo 2, que se chama 6 maneiras de causar uma impressão duradoura. Dentro do módulo 2 estamos no capítulo 5, que se chama Fale sobre o que interessa aos outros. Eu dividi o capítulo 5 em 3 partes para que as aulas fiquem bem didáticas e você consiga escutar em qualquer momentinho livre que você tem no seu dia. Para isso, inclusive, que eu não coloco imagem na aula, eu só coloco o áudio, para que você possa fazer o que você precisar fazer sem ter que parar para ver a imagem, só escutando o áudio, ok? Hoje a gente está na parte 2 do capítulo 5. Se você perdeu a parte 1, o início do capítulo, volta uma aula, assiste a parte 1 para você entender, porque hoje é a continuação, tá? Então, capítulo 5, parte 2, vamos começar a aula. Como sempre, eu começo a aula com uma pergunta, porque quando eu faço uma pergunta para você, eu tiro você do lugar que você tá, seja ele qual for, e coloco você dentro do texto, dentro do assunto. Porque eu faço perguntas sobre a sua vida. E aí você respondendo, você está prestando atenção no tema que eu estou abordando, tá? Qual é a pergunta de hoje? Você já parou para pensar na diferença entre você ser seguida? Gente, eu começo a aula, a obra começa. É uma coisa incrível. Pode ser a hora que for. Vamos lá. Você já parou para pensar na diferença entre você ser seguida e você ser realmente uma pessoa influente? É diferente, tá? Já pensou nessa diferença? A gente vive numa época em que os números chamam muita atenção, né? Então, quantidade de seguidor, de curtida, de visualização, de conexões. Mas será que todos esses números eles representam relacionamentos verdadeiros? Claro que não, né? Será que alguém que acompanha você na rede social está realmente conectado com aquilo que você está transmitindo? Ou será que essa pessoa está apenas fazendo parte de uma grande multidão que está silenciosa? Essa reflexão é importante de você fazer, porque a influência verdadeira ela não nasce apenas de ter visibilidade, ela nasce de conquistar confiança, né? E confiança é uma coisa que é construída quando as pessoas percebem que tem valor naquela relação. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então, seguindo o nosso estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, a gente chega na segunda parte do capítulo 5, Fale sobre o que interessa aos outros. Vamos para o livro. Depois eu vou pegar o coração desse texto para a gente conversar. Vou deixar isso muito claro para você, o que o livro está te ensinando hoje. Vou jogar exemplos para a sua vida e vou gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida prática, né? Na sua vida real, assim que você terminar de assistir essa aula. E ao longo dos dias, cada dia uma parte do livro, cada dia um ensinamento, cada dia uma ferramenta de transformação diferente. Você vai perceber que aos poucos você vai conseguir transformar a sua vida para melhor. Esse é o meu propósito aqui com vocês, ok? Então vamos lá. Se o fundamento para todo sucesso a longo prazo é o estabelecimento de relações baseadas na confiança, então o objetivo das interações deveria ser transmitir um valor tão logo e sempre que possível. Para isso é preciso vencer alguns obstáculos comuns. Jason viaja às mais remotas regiões do Senegal algumas vezes por ano. Viajou pela primeira vez com um projeto não lucrativo. Agora volta lá porque continua aprendendo. Recentemente, um dos anciãos
de uma aldeia o chamou certa tarde sob um sol de 46 graus e lhe fez uma pergunta intrigante: como vivem as pessoas na América do Norte? Jason explicou que a maioria morava em casas individuais, mais ou menos semelhantes às cabanas da aldeia. Algumas pessoas ficavam em apartamentos empilhados lado a lado, formando grandes edifícios. E todas essas casas têm paredes em volta? Perguntou o ancião. Sim. Por quê? Para protegê-las do mau tempo e às vezes de pessoas más. E também proteger as coisas dentro das casas e para ter privacidade. Ah, não. Isto é um retrocesso, comentou o ancião, explicando em seguida que em sua aldeia tinham derrubado as paredes exatamente para terem segurança. Havia muitas coisas escondidas atrás de paredes. Se você derruba as paredes para que todos possam ver o que tem dentro, todos ficamos mais seguros. Vivemos num mundo moderno e no mundo moderno construímos paredes. Temos os antivírus que funcionam como paredes para os nossos computadores, muros de tijolo e argamassa para as nossas propriedades e cercas de madeira e arame para nossos quintais e fazendas. Além disso, temos uma muralha formada pelas nossas interações sociais dispersas. Isso pode levar a um tipo de influência que existe fora de um relacionamento, uma influência baseada em seguidores e não em amizade. Charlene Lee, especialista em redes sociais e autora do livro Liderança Aberta, adverte quanto aos perigos do poder da influência virtual. Numa entrevista recente, ela falou sobre a sua maior preocupação, a falsa sensação de segurança. Existe uma diferença entre um amigo e um fã, ela explica. Fãs têm menos senso de comprometimento, menos interesse. O nível de lealdade separa fãs de amigos. Ambos são influenciados, mas a influência é mais certa e duradoura entre os amigos. O modo mais fácil de comprovar o argumento de Lee é entrar na internet e tentar comprar um amigo nas redes sociais. É possível. Várias empresas vendem fãs no Facebook e seguidores no Twitter. Mas a grande verdade é que nenhum amigo verdadeiro pode ser comprado. Quando vamos aprender que ter milhões de seguidores nem sempre significa que você os influencia? Escreveu em seu blog o canadense Mitch Joel, autor do livro 6 Pixels de Separação, e um dos iMedia 25, líderes e inovadores de marketing na internet. Esse é um jogo, ou melhor, um negócio que funcionou bem até que surgiram os analistas estatísticos e as plataformas apropriadas. É em grupos menores e mais fortes que reside a influência. As marcas que estão ganhando verdadeira influência estão ganhando porque empregam pessoas que têm interações reais com outros seres humanos reais. E essas interações são realmente significativas. Para uma empresa, é muito mais prático, realista, pensar em usar essas oportunidades para se conectar e ter um envolvimento sincero do que tentar simplesmente aumentar os próprios números. Newton Minow era o influente chefe da Comissão Federal de Comunicações durante o governo do presidente John F. Kennedy. Mais tarde, ocupou vários outros prestigiosos cargos, tanto do setor público quanto do privado. Quando lhe perguntaram seu segredo, ele respondeu que era sua especialização na faculdade. Ele se especializou em semântica, o estudo do significado. A semântica não diz respeito apenas a palavras, mas ao contexto em que são usadas. Diz respeito à compreensão. Certa vez ele afirmou que 99% dos conflitos nascem de mal-entendidos gerados por palavras usadas em diferentes contextos. Portanto, ele alcançou o sucesso
por tentar compreender o que as pessoas queriam realmente lhe dizer. Esse esforço é ainda mais significativo hoje, porque quando decidiu chamar todos no Facebook de amigos, Mark Zuckerberg fez uma escolha semântica fácil de causar polêmica. O cérebro não é capaz de processar centenas de amigos, que dirá o coração. Segundo Robin Dunbar, professor de antropologia evolucionária na Universidade de Oxford, o tamanho do cérebro limita a nossa capacidade de aumentar círculos sociais a cerca de 150 amigos, por mais que sejamos sociáveis. Dunbar examinou o Facebook e descobriu que isso também valia para um círculo online. O interessante é que você pode ter 1.500 amigos, mas quando analisa o tráfego nas páginas, vê que as pessoas mantêm o mesmo círculo de aproximadamente 150 pessoas que observamos no mundo real. Neste ponto, vale apresentar Dunbar a Minal, pois Dunbar define um amigo como alguém com quem você se importa e tem contato pelo menos uma vez por ano. É preciso pôr os pingos nos is, pois embora não sejamos capazes de ter 150 amigos íntimos, podemos ter 150 relacionamentos influentes. Ok? Então, a parte 2 do capítulo 5 termina aqui. Próxima aula a gente vai finalizar, tá? Parte 3 do capítulo 5, parte final. Agora, vamos conversar sobre tudo isso que foi lido, né? Porque tem ouro nessa parte do livro. Ouro. Ainda mais se falando de rede social, né? Bom, então vamos lá. Esse trecho do livro começa, gente, trazendo uma ideia fundamental, né? Falando que se o sucesso de longo prazo depende de você construir relações baseadas em confiança, então as suas interações, ela tem que transmitir valor desde o primeiro contato, porque já que vai demorar você construir relações baseadas em confiança, começa agora, né? Como que você constrói relações baseadas em confiança? Transmitindo valor desde o primeiro contato, tá? Só que para você fazer isso, você tem um desafio, né? Você precisa derrubar algumas paredes que você vai criando ao longo do tempo. O livro ele vai trazer a história do Jason, né, que viajava para regiões remotas do Senegal e mantinha contato com comunidades locais. Numa dessas visitas, um ancião da aldeia fez uma pergunta simples para ele, mas que tocou nele profundamente, né? Ele perguntou como que viviam as pessoas na América do Norte. E o Jason explicou que elas moravam em casas ou apartamentos. E aí o ancião perguntou se todas essas casas tinham paredes. Ele falou que sim. E aí o ancião fez uma nova pergunta. Por quê? O Jason explicou que as paredes serviam para proteção, impedir o mau tempo, proteger os objetos, garantir a privacidade. E aí o ancião deu uma resposta surpreendente para ele. Porque para aquela comunidade, derrubar as paredes é que era uma forma de criar mais segurança. Porque ele disse que quando todo mundo consegue ver o que tem dentro, tem menos espaço para desconfiança do lado de fora. Você tem menos coisas escondidas, você tem mais proximidade. Então, às vezes, gente, aquilo que você constrói para se proteger pode também estar te afastando das pessoas. Olha o primeiro bingo do dia aí, tá? Essa história, ela revela mais coisa importante também sobre os relacionamentos de hoje em dia, né? A gente cria muitas paredes físicas, digitais, emocionais, certo? A gente tem sistemas de segurança, senhas, barreiras, filtros, vários mecanismos para controlar quem pode se aproximar da gente. Não é isso? Não é assim que acontece? Tudo isso tem a sua importância, né? Porque o mundo de hoje é diferente, mas tem uma consequência nisso também. Quando você levanta barreiras demais, você pode impedir justamente aquilo que iria criar conexão entre você e as pessoas, que é a verdadeira aproximação humana. Deixa o bebê passar chorando.
né? Vamos lá. Bom, no mundo digital, muita gente tenta construir a sua influência acumulando apenas os números, né? Milhares ou milhões de seguidores, mas não constroem relacionamentos. E tem uma grande diferença, gente, entre você ter pessoas te acompanhando e pessoas conectadas com você. Olha o outro bingo aí. Então, seguidores, eles podem aumentar a sua visibilidade, mas os relacionamentos é que vão aumentar a sua influência, né? O livro cita a especialista em redes sociais, a Charlene Lee, que vai falar que tem uma diferença entre amigo e fã. Fã pode te acompanhar, admirar, consumir o que você produz, né? Só que um amigo tem outro nível de envolvimento, porque ali tem comprometimento, confiança, a relação é mais profunda. Vocês já pensaram nisso? Você pode ter milhares de pessoas vendo uma publicação sua, mas quantas dessas pessoas realmente se importam, entendem a sua mensagem e defendem aquilo que você representa? Essa é a diferença entre você ter alcance e você ter influência sobre elas. Olha que bingo de milhões esse, hein? Tá? Entendam também que nem toda atenção que você gera vai criar conexão, né? E nem toda conexão que você criar vai gerar confiança. Então, hoje você pode até comprar seguidores, fãs, né? Aumentar de maneira artificial os seus números. A tecnologia tornou isso possível, né? Mas tem uma coisa que nenhum sistema, gente, consegue comprar para você, que é uma relação verdadeira. Então, você pode adquirir números, mas não uma amizade, né? Você pode comprar o seu alcance, mas não a lealdade das pessoas com você. Você pode criar uma aparência de influência, mas você não pode substituir uma conexão real. O livro, ele traz uma reflexão muito importante sobre isso. Ele fala que ter milhões de seguidores não significa necessariamente que você está influenciando esses milhões de pessoas. Olha aí, pensa nisso, tá? Porque influência não é apenas quantidade. Influência é qualidade dessas relações. Então, uma pessoa que tem um pequeno grupo realmente conectado, ela vai gerar mais impacto do que alguém com uma multidão apenas observando ela. Porque não tem interação ali nenhuma, conexão nenhuma, relação nenhuma. Ok? Outro bingo aí para vocês pensarem, né? Entendam também que a verdadeira influência não está no tamanho da sua plateia. Está na profundidade da conexão que você consegue estabelecer com as pessoas dessa plateia. Isso vale, gente, para empresa, para profissional, para liderança, para qualquer pessoa que quer construir uma presença marcante, né? Então, a gente vê muitas marcas cometendo o erro de buscar apenas crescimento dos números. Então, elas querem mais seguidores, curtidas e alcance, né? Mas elas esquecem de uma coisinha. As pessoas realmente estão sentindo que tem uma relação com elas, com essas marcas, né? As empresas que conquistam a verdadeira influência, elas fazem diferente. Elas criam conversas reais, elas respondem às pessoas, elas escutam as necessidades delas, elas demonstram interesse. Porque pessoas, elas não criam vínculos com logotipos. Entendam isso. Elas criam vínculos com as experiências que elas vivem com outras pessoas. Bingo? Ok. Então, o valor de uma relação não está em quantas pessoas você alcança. Está em quantas pessoas você consegue tocar de verdade. Esse princípio também aparece no livro quando ele fala da história do Newton Minow, né, que ocupou cargos muito importantes durante o governo Kennedy, teve uma carreira de grande destaque. E quando perguntaram para ele qual era o segredo para o sucesso, ele respondeu uma coisa que para mim foi inesperada, né? Que a especialização dele em semântica na faculdade era o segredo. O que é semântica? É o estudo do significado. Mas não apenas das palavras, né? É do contexto, da intenção daquele texto, da compreensão daquele texto.
Porque muitas vezes os conflitos, eles não acontecem porque as pessoas não falam. Eles acontecem porque as pessoas interpretam o que foi falado de maneiras diferentes. Bingo, né? O famoso mal-entendido, né? Comunicar, gente, não é apenas você transmitir palavras, é você compreender o significado delas também. Então, ele entendia que para você influenciar as pessoas, era necessário primeiro você compreender o que é que elas realmente queriam dizer. Essa habilidade se tornou ainda mais importante hoje em dia, né? Porque a gente vive numa época em que as mensagens são enviadas muito rápido, os comentários em segundos, as opiniões, elas não têm nem contexto. A pessoa vê um corte, uma frase isolada, né? E muitas vezes ela responde antes mesmo de compreender o que está sendo dito. Só que uma pessoa que quer criar uma conexão verdadeira, ela tem que desenvolver uma habilidade que hoje em dia é rara, que é escutar tudo antes de tirar as conclusões. Porque quem entende melhor as pessoas consegue criar relações mais fortes. Isso é evidente, né? E quem consegue criar essas relações mais fortes aumenta a capacidade de influenciar positivamente as outras pessoas. Então, antes de você tentar convencer alguém, procure compreender esse alguém, ok? Bingo? Tá bom. Tem um outro ponto muito interessante nesse trecho. Quando você fala em criar conexões, muita gente imagina que você precisa conhecer centenas, milhares ou milhões de pessoas. Mas o livro te faz um convite para você olhar para uma verdade diferente dessa. De que relacionamentos importantes não são pela quantidade, são pela qualidade. E aí o livro traz a ideia do Robin Dunbar, um professor de antropologia da Universidade de Oxford. Segundo o que ele estudou, tem um limite natural para a quantidade de relacionamento que você consegue manter, né? Mesmo numa rede social, com milhares de contatos, o seu cérebro continua funcionando de uma maneira muito parecida. Então, você pode ter uma grande lista de pessoas no online, mas o seu círculo de conexão verdadeira, ele continua sendo limitado, tá? Então, ter muitas conexões não significa que você vai ter muitos relacionamentos. Fazer essa reflexão é muito importante no mundo de hoje que é digital, né? Porque a plataforma, ela te ensina a medir a sua importância só pelos números. Então, quantos te seguem, te curtem, te compartilham, né? Só que esses números, eles criam uma ilusão. Ilusão de quê? De proximidade, de influência, de amizade. Porque você pode conhecer o nome de milhares de pessoas. Você conhece a história dessas milhares de pessoas, as necessidades delas, os desafios delas, aquilo que realmente importa para elas? Não. Essa é a diferença entre você ter uma audiência e uma comunidade. Olha o bingo aí. A audiência te observa, mas não participa. Quem participa é a comunidade. A audiência te acompanha, mas não se conecta com você. Quem se conecta com você é a sua comunidade, ok? Então entendam que as pessoas, elas não querem apenas receber mensagens. Elas querem sentir que elas fazem parte de uma relação, ok? E isso te leva diretamente para o princípio desse capítulo, que é: fale sobre o que interessa para os outros, né? Você percebe que essa ideia não significa que você está abandonando os seus objetivos ou deixando de compartilhar o que você acredita? Você está só entendendo que toda comunicação começa pelo outro e não por você. Então, antes de você perguntar o que eu quero dizer, se você é uma pessoa que quer influenciar, você tem que perguntar o que aquela pessoa precisa ouvir, o que é importante para ela, como que a minha mensagem gera valor na vida dela. Entendem? Porque uma conversa, ela não é poderosa quando você encontra apenas a oportunidade para você falar. Ela é poderosa quando você encontra a oportunidade para contribuir, servir. Bingo, né? As pessoas se aproximam de quem demonstra um interesse genuíno pelo que elas valorizam. Vamos imaginar aqui duas situações. Na primeira, alguém chega até você e imediatamente começa a falar sobre si mesmo, né? Seus resultados, produtos, conquistas. Na segunda,
a pessoa pergunta, como eu posso te ajudar? Qual que é o seu maior desafio hoje? Tem algo que eu possa acrescentar para você? Qual dessas pessoas provavelmente vai te deixar uma impressão melhor? A resposta é simples, né, gente? Mas tem muita relação por aí sendo prejudicada por esquecer esse básico, tá? Que todo mundo gosta de ser ouvido, todo mundo quer sentir que a realidade dele importa. Todo mundo quer perceber que não é só mais um número. Então a conexão ela começa quando você deixa de tratar a pessoa como audiência e começa a enxergar a pessoa como um indivíduo. Olha o bingo aí. E isso vale para todas as áreas. Trabalho, negócios, liderança, amizades, família, todas. Um profissional que entende os seus clientes, ele não oferece produto, ele oferece solução. Um líder que entende a sua equipe não transmite ordem, ele cria confiança. Ele transmite comando, né? Uma pessoa que entende os seus amigos, ela não espera apenas que eles ouçam ela. Ela também aprende a ouvir eles. Então entendam que a influência verdadeira nasce desse movimento, de você sair do centro da conversa e abrir espaço para você compreender o outro, ok? O livro ele traz também uma reflexão sobre o significado da palavra amigo na rede social, né? Porque quando a plataforma digital começou a chamar todos os contatos de amigos, teve uma mudança curiosa aí, né? Porque uma palavra que representa proximidade, confiança, vínculo, passou a ser usada para qualquer tipo de conexão, né? Será que todos aqueles contatos realmente ocupam lugar de amigos para você? Será que uma pessoa que você adicionou há 5 anos e nunca mais conversou tem a mesma relação de amigo que alguém que participa da sua vida? Não, né, gente? Essa diferença, ela importa. As palavras carregam significado. Então, quando você usa uma palavra importante, mas de uma forma superficial, você está perdendo a profundidade que essa palavra representa. Por isso que compreender o contexto do outro é tão importante. Porque uma palavra, ela pode parecer simples, mas ela não é, porque ela carrega expectativa, sentimento, interpretação. Né? O livro traz o Newton Minow, que compreendia isso. Ele sabia que os conflitos surgiam não porque as pessoas discordavam umas das outras, mas porque elas interpretavam a mesma mensagem de maneiras diferentes. Quantas vezes que uma mensagem que você escreveu rápido e enviou foi interpretada de forma errada? Quantas vezes uma frase sem intenção de machucar ninguém acabou criando um conflito? Quantas vezes que alguém te respondeu antes mesmo de te compreender? Já pensou nisso? A comunicação exige mais do que você só transmitir informação. Comunicação exige sensibilidade, ok? A pessoa mais influente numa conversa não é aquela que fala melhor, é aquela que compreende melhor. Essa compreensão muda totalmente a forma de se relacionar. Porque quando você entende o que importa para o outro, você cria uma ponte, você oferece algo relevante, você demonstra que aquela pessoa não está apenas diante de uma mensagem automática, ela está diante de alguém que realmente percebe a existência dela. Agora vamos pensar em grandes marcas que conseguem conquistar fãs verdadeiros. Elas não conseguem isso falando, compre o meu produto, não é? O que elas fazem? Histórias. Elas entendem as histórias das pessoas, os desejos, os problemas, os sonhos, e elas vão lá e criam um significado para isso. E aí as pessoas vão e se conectam com esse significado. Bingo, né? Então, antes de você tentar convencer alguém, descobre o que realmente importa para esse alguém. Esse é um dos maiores desafios da era digital, tá? Porque você está cercada por ferramentas que te permitem alcançar muita gente, mas poucas ferramentas que te ensinam a criar proximidade, né? Você tem tecnologia para enviar mensagens em massa, mas você ainda precisa desenvolver mais humanidade para conseguir criar mais conexões.
Porque no final, gente, por trás de cada perfil tem uma pessoa. Essa pessoa tem uma história, necessidades, objetivos, sentimentos. E quando você esquece disso, você transforma uma pessoa num número. Bingo! Mas quando você lembra que ela é uma pessoa, aí começou a sua influência verdadeira sobre ela. Talvez essa seja uma das maiores lições, eu penso, do capítulo 5, né? De que a influência não começa quando você começa a fazer com que as pessoas prestem atenção em você. Não, a sua influência começa quando você decide prestar atenção nelas. Olha o bingo aí. Porque muita gente quer ser reconhecida, lembrada, né? Ter uma imagem forte. Mas muito poucas pessoas que querem isso estão parando para perguntar se está fazendo as outras pessoas se sentirem também importantes. Porque essa pergunta muda a forma como você entende o relacionamento, né? Uma pessoa que busca apenas aparecer, ela está criando distância. Uma pessoa que busca compreender, ela está criando conexão. E quem demonstra um interesse verdadeiro pelo outro consegue sim construir uma influência que vai permanecer, né? No início do capítulo, o livro usa o exemplo do Jason, né? Mostra exatamente isso. Ele não voltava no Senegal a trabalho, ele voltava para aprender. Olha que atitude, né? Isso está te mostrando que relacionamentos verdadeiros, eles não são construídos quando você acredita que você tem tudo para oferecer para o outro. Relacionamento verdadeiro é construído quando você reconhece também que tem algo para aprender, né? Existe humildade nessa postura, existe abertura, respeito. São essas características que aproximam pessoas. Bingo, né? Essa conexão, ela vai crescendo quando você deixa de enxergar os encontros como uma oportunidade de você convencer o outro. E você começa a enxergar como uma oportunidade de você compreender melhor o outro. Essa mudança de mentalidade transforma totalmente as interações que você vai ter. Quando você conversa com alguém, eu acho que você pode até pensar assim, o que eu consigo tirar dessa pessoa? Mas você também poderia pensar assim, o que eu consigo acrescentar para essa pessoa, né? Essa segunda pergunta é que vai criar uma relação forte. Porque as pessoas percebem quando elas estão sendo usadas. Bom, às vezes não, né? Mas assim, lá na frente percebe, né? Elas também percebem quando tem um interesse genuíno da sua parte. Na vida profissional isso faz muita diferença, porque um vendedor que apenas tenta fechar uma venda, ele pode até conseguir que a pessoa compre. Mas um profissional que entende a necessidade do cliente constrói uma relação, né? Um líder que só transmite informação, ele pode até conseguir obediência, mas um líder que compreende as pessoas constrói confiança. Um criador de conteúdo que só busca números, ele até conquista seguidores, mas o criador de conteúdo que entrega valor, ele constrói comunidade. Olha o bingo aí. Então, influência verdadeira não é você convencer as pessoas a te seguirem. É você criar motivo para que elas queiram caminhar com você, né? Agora, vamos jogar isso para a sua vida. Quando alguém conversa com você, essa pessoa sente que tem espaço para ela na conversa? Ou ela sente que ela está apenas esperando a vez dela de falar? Você costuma perguntar sobre o interesse das pessoas? Ou você rapidamente direciona a conversa para aquilo que você quer falar? Você busca conhecer as pessoas além daquilo que elas podem oferecer para você? E aí, né? Essas perguntas, elas revelam muito sobre a qualidade das suas relações. Porque muitas vezes você quer ser ouvida, mas você esquece de desenvolver a capacidade de ouvir, né? Você quer ser compreendida, mas nem sempre você faz o esforço de compreender. Você quer influenciar, mas nem sempre você quer construir confiança para isso acontecer. Toda relação forte, ela começa com uma escolha simples, que é você valorizar a pessoa que está diante de você, ok? Essa consciência nova é exatamente ela que eu desenvolvo na Cartilha Mente de Ouro, para você crescer, né? Não apenas conquistando as suas coisas, mas também construindo as suas relações, né?
desenvolvendo uma visão mais consciente sobre o comportamento, a comunicação, a inteligência emocional, fortalecer sua presença, melhorar suas conexões, compreender como que pequenas atitudes podem sim transformar a maneira como as pessoas te percebem, né? Influenciar não nasce apenas do que você mostra, nasce do que você desperta nas pessoas. Isso tudo está na cartilha. E além da cartilha, você ainda recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos, curtinhos, para você fazer todo dia e ir fortalecendo essa nova mentalidade que você está aprendendo a ter aqui comigo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque esse conteúdo foi feito com muito amor, carinho e dedicação, mas também foi feito à base de muito estudo. Tá? Tem ali tudo que existe é cientificamente comprovado. Tudo muito prático para você encurtar o seu processo, né? Tô te dando um atalho, ok? Agora eu quero que essa pergunta você responda nos comentários. Você prefere ter muitos seguidores ou você prefere construir poucas relações que sejam realmente fortes? Por quê? Responde aí pra gente, tá? Antes de eu encerrar a aula, eu quero deixar o desafio da mente de ouro para você. Tá na hora da ferramenta de transformação, ok? Porque a gente tem que colocar em prática o que a gente aprende, né? Então, eu quero que você escolha uma conversa que você ia ter normalmente, mas agora você vai fazer diferente. Antes de você falar sobre você, seu projeto, sua opinião, eu quero que você faça uma pergunta para você entender melhor a outra pessoa. Eu quero que você pergunte coisas do tipo: qual que é o seu maior desafio agora? Como que eu posso te ajudar nele? O que tem sido importante para você ultimamente? Porque assim, as vontades das pessoas vão mudando, né? Depois eu quero que você escute a resposta dessa pessoa com atenção, sem você preparar imediatamente uma resposta, né? Sem tentar direcionar a conversa, eu quero que você apenas esteja presente. Quero que você observe como que a qualidade dessa interação muda quando a outra pessoa percebe que tem um interesse genuíno da sua parte nela. Depois, claro, você volta aqui e compartilha com a gente a sua experiência, tá? Você vai aprender que gerar valor antes de você buscar um reconhecimento faz com que você deixe de ser apenas mais uma voz no meio da multidão, tá? Você vai entender que você vai começar a construir uma presença que será lembrada pelas pessoas, tá joia? Então você já sabe, você tá no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. E com essa parte do capítulo você aprendeu que a verdadeira influência não nasce da quantidade das pessoas que te acompanham, nasce da qualidade das relações que você constrói, né? A gente vive numa época em que os números, eles parecem representar importância, mas eles não substituem a confiança. Então, milhares de seguidores não garantem conexão. Muitas conexões digitais não significam relacionamentos profundos, ok? Você também aprendeu que tem uma diferença entre ser vista e ser verdadeiramente reconhecida, entre ter fãs e construir relações, né? Entre alcançar pessoas e gerar impacto nessas pessoas. A história do Jason mostrou para você que as conexões reais acontecem quando tem abertura para você aprender com o outro. A história da Charlene mostrou que fãs e amigos possuem níveis diferentes de comprometimento, né? A história do Mitch mostrou que uma influência verdadeira está nos grupos menores e mais conectados. A história do Newton revelou que você compreendeu o significado das palavras e o contexto com que as pessoas entendem essas palavras evita conflitos, fortalece as relações, né? E a história do Robin te mostrou que mesmo no mundo cheio de conexões digitais, você continua precisando de vínculos humanos reais, ok? Só bingos aqui, hein? Então, a partir de hoje, eu quero que você se lembre que não é para você tentar apenas aumentar o número de pessoas que te conhecem. É para você aumentar o número de pessoas que sentem que foram valorizadas por você.
Uma presença marcante não é construída quando todo mundo olha para você. Ela é construída quando as pessoas percebem que você também olha para elas. Olha o bingo aí, né? A verdadeira influência, gente, começa quando a outra pessoa sente que você não está apenas falando com ela, você está realmente enxergando ela, ok? Então, aqui no Clube da Mente de Ouro, a aula pode até terminar, né? Mas a transformação que essa aula gerou na sua vida, ela vai continuar, tá? Então, eu espero você na próxima aula, te lembrando sempre de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso, eu tô aqui para ler essa página para você, ok? Então, um grande beijo no coração de vocês. Tem aula nova todo dia, 7 horas da manhã, ok? Beijos!